Claro e direto. Boa noite, boa noite. Então, bom, o pessoal tá aí. Quantas pessoas nós temos na sala aqui? André, Carla, Carlos, Charles, Diego, Felipe, Getúlio, Paulo, Rafael e Iago. Nós somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pessoas, todo mundo colocou o nome na lista lá, tá aqui, né? Vamos começar pelas dúvidas de vocês. A listinha de dúvida. Qual é a dúvida que vocês querem trabalhar? Daquelas que da semana passada, quando antes de a gente iniciar a aula, a gente se reuniu antes ali e a gente começou a dar uma destrinchada naquelas dúvidas, e a gente viu que a dúvida que a gente mais ali achou válido trazer para cá, porque a maioria das outras ali já tá sanada, é o placar avançado, né? Adiantado, atrasado, tipos de correlações. Não sei quem botou essa sugestão, mas não sei o que quis dizer também, mas é isso aí. Não, essa dúvida aí é interessante, só que ela já foi explicada aqui. Para quem teve a dúvida foi o Rafael. Eu já expliquei essa dúvida para ele. A gente já teve essa aula de dúvida e ela é muito avançada ali pro resto do pessoal. Esse tipo de dúvida aí, cara, você só vai solucionar se você começar a usar o placar, você tiver meses usando o placar, senão não vai adiantar. Aí para usar o placar é o placar completo. Você precisa usar Libra dólar, Euro dólar, dólar ien, dólar franco suíço, DXY como coringa. E aí se você não usar o placar no dia a dia, tendo todos os desafios que são inerentes a usar o placar, desafios de rotina, desafios de disciplina, desafios de controlar, ter maior possibilidade de entradas, também te libera uma possibilidade de você se sabotar mais, de você estar querendo sempre estar no mercado, né, controlar a tua paciência. Você vai precisar de, como qualquer ferramenta, estar usando ela. Então fica algo muito teórico. Por exemplo, que Libra dólar ontem nós tivemos, deixa eu pegar aqui vocês estão vendo minha tela, né? Sim. Libra dólar, nós tivemos aqui, nós tínhamos uma marcação de tendência, aqui uma quebra dessa estrutura chamada de falha de tendência, né? Falha de reversão, onda 1 demarcada por esse fractal em expansão de 38 e 5 ondas em 38. Onda 2 demarcando um pivogênito complexo, pivô 5, 5, 5 na onda A, 5 na onda B, com uma MEB de compra, expansão da onda B alcançada, MEB de compra, fundo fechado e confirmado, com um DD Box ainda aqui num pivô. Isso era a entrada, como disse o Ricardo, de livro do pivogênito. Eu vou dar um zoom ali para os senhores verem melhor. Então aqui houve a falha, vou colocar a ferramenta da falha para facilitar para quem ainda não tem os olhos treinados. Houve aqui essa primeira expansão alcançada, vou demarcar ela para facilitar para os senhores verem. 1, 2, 3, 4, 5, ela foi alcançada. 3 pips de spread que a gente coloca dentro da literatura, deu 2.3, então é tida como alcançada. Essa outra também foi alcançada, da onda B, 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é um pivogênito, também sendo
um pivô inicialmente falcão manco, né, de uma perna só. Depois ele evolui para um pivô falcão, dando uma nova possibilidade de entrada aqui, né? Então nós teríamos essa possibilidade de entrada aqui nessa perna, seria fechamento, e fecha um, engolfa, desfecha, fecha um e fecha dois. Teríamos uma possibilidade de entrada aqui, e essa possibilidade de entrada, e aí teríamos uma outra possibilidade de entrada aqui. Teve algum motivo que eu não coloquei? Teve um final de ciclo aqui, ó, e aí eu esperei essa retração. Mas isso aí vocês não precisam fazer. Essas expansões de final de ciclo, qualquer um que tenha comprado aqui também não estaria ruim. Tinha uma outra resistência aqui no dia, deixa eu trazer para cá. Aqui, ó, essa mínima aqui, deixa eu pegar lá, essa mínima aqui, seria o topo diário. Vamos ver onde é que está localizado, só para a gente relembrar. Tua entrada está sendo acima ali desse topo diário, beleza, tranquilo. Mas poderia ter feito uma paradinha, poderia ter, com mais experiência, ter esperado um pouco. Precisa de mais experiência para entender esses ciclos aqui. Mas poderia ter entrado aí direto. Daí, como é que o placar poderia ter me ajudado? Se eu olhar o euro, deixa eu pegar o euro aqui. Se eu olhar o euro no mesmo dia que a Libra, dia 26/10. Se eu olhar o euro no dia 26/10, horário da Libra. Box aqui, colocar por box, tá? Box das 12 e box das 14, as possibilidades de entrada. O euro no box das 12, eu tô com essa marcação de tendência aqui, ó, com essa falha nessa quebra de estrutura, possibilidade aqui, e aí eu teria aqui no box das 12, desculpa, no box das 12 aqui, eu teria uma possibilidade de entrada aqui, a ajustada para média móvel ficaria aqui mais para cima, né, aqui nessa região aqui, teria essas outras médias móveis, e aí na localização desse trade box das 12, ó, seria aqui, ó, abaixo aqui dessa linha de tendência tosca. Não, essa linha de tendência tosca ela não existiria antes. Só depois. Não é daí do ar, né? Ela não existe ainda. Estaria com essa aqui, estaria nessa região aqui um pouco acima, talvez, essa linha de Monkey Line, né? Mas eu teria também um placar. Eu não coloquei aqui assim. Pera aí. Só fundo, pronto, foi isso, acho que foi aqui, região do fundo, né? A gente está próximo de um fundo, foi isso aí, foi aquela Monkey Line, tinha Monkey Line aqui e tinha essa região aqui próxima dessa formação desse fundo, uma resistência de fundo H1. E aí você poderia ter ficado na dúvida ali, tipo, pô, é o mesmo box de entrada. Você pode usar esse box aqui para também procurar uma entrada na Libra. E deixa eu
continuar. Marca ali que é box das 12, né? E depois aqui box das 14. Caso o cara entre aqui também, ele vai ter essa expansão. Seu stop loss vai, como os preços estão sendo expandidos para lá, né? Ele vai ter que ficar aquém aqui dessa marcação. Então não é acionado o stop loss, caso o cara entre aqui, né? Esse não é um trade que eu costumo entrar. Tudo bem, você entrou, você não olhou. Aqui no euro tá pior do que da libra. Seria melhor tu pegar e entrar lá na libra. Mas o euro estaria ajudando o placar na análise da libra. A gente vai lá pro ien, né? Deixa eu voltar aqui o ien. Deu boa esse. Tá, daí a gente vai pro ien no dia 20. Deixa eu pegar aqui de novo. Dia 26/10. Dia 26/10 às 12 horas, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu já estou sob influência desse enorme pivôzão aqui, de pivogênito, enfim, nesse box das 12 aqui. Ele também estaria me dando, aqui nas 12 horas, às vezes você olhou, ficou pensando assim, puxa, não vou entrar vendido num pivôzão tão grande, apesar de que o stop tá curto, se ele subir ele fica em zona de venda de congestionamento, tem como vender aqui bem, de forma bem tranquila, mas você questionou isso. Aconteceu a venda ali no box das 10. 11, 12, você está sob essa influência da venda ainda. Então você também tem um placar ali de sinal, a gente está falando de sinal. 3/0. Se eu pego o STCHF, o STCHF o pessoal não fez aí, eu pedi para fazerem, o Charles ficou mandando do ien, acho que não fizeram e eu não atualizei. Mas eu fiquei mandando essa semana dos 4 ativos, fora o STCHF, mandei da Libra, do ien, do euro e do DXY. Dia 26, 12 horas, é aproximadamente aqui. E o agente de venda aí também. Isso, só que daí ele vai ser um pouco mais pra frente, né? Ele vai ser aqui no box das 14, ó, tá vendo? É. Esse pivogênito também de venda ele deu lucro. Ó, dentro da regra das linhas, né? Que o cara pode sair aqui tranquilamente nessa expansão. Daria aí 23 poucos pips. Então, o placar aqui ajudaria você a vender qualquer um desses 4 ativos. O problema é o cara vencer a ganância. Qual é o maior problema do placar? O cara atualizar do zero assim o STCHF é um pouco complicado. Eu não preciso dele estar atualizado para eu ver que aqui tem um pivogênito. Você vê, o Felipe saltou aos olhos ali também e viu, mas ele já tem anos aí de caminhada. Mas eu compreendo que vocês vão precisar deixar ele atualizado. E assim, atualizar gráfico, galera, fazer gabarito é pneu rodado, é experiência de mercado. Então, essa semana eu deixei atualizado 4 ativos. Passou uma semana. Eu fiz a minha semana de estudos render um mês. Então, tive um rendimento de estudo de um mês. E aí ainda posso, numa aula dessa, ou pegar sozinho, ficar estudando, correlação das moedas após eu ter um gabarito desses assim. Como é que estava a minha venda, a minha compra na Libra, estava respaldada ou não estava por um franco? Então estava numa formação aqui de um pivogênito nas 12 horas. Poxa, o ien já estava adiantado no sinal. O euro estava dando um sinal. E a Libra é o trade que eu dou prioridade.
ficaria fácil de entrar lá nesse placar 4-0. Vamos ver agora o DXY, que é um coringa. Dia 26. Dia 26, ó. Inclusive tá com as marcações aqui. Dia 26 também um pivogênito. Estão vendo? Na máxima do dia. Tá marcado. Foi a última marcação aí. Box das 17, 18 e 19. E aqui no box das 10, 11 e 12, eu tava... Cara, eu tava sem falha. Porque aqui não é... Aqui foi engolfado, né? Não, eu tava com a falha de baixa, caminhou. Já tava com a falha aqui, ó. Deixa eu voltar essa falha pra gente ver. A falha tava aqui. Aí ela caminha pra cá. Aí ela vem pra cá. Aí faz a falha aqui. Aí teve uma possibilidade de um pivogênito de venda aqui. Tem alguma coisa aqui, um fundo semanal, alguma coisa ali. Máxima do mês anterior. Ele usa isso ali como suporte. Ele logo caminha essa tendência em retração, né? Numa retração aqui, se eu colocar a retração aqui do dia, ó, fica logo em retração ali onde termina essa brincadeira. Só que ele está te mostrando que o mercado, dia 26, 27, ó, ele tá... Dia 26 ele faz essa falha aqui, é o dia que ele faz essa falha de reversão, né, no H1, e aí ele vem nessa zona. Isso aqui tem um H1 fechado aqui, então isso aqui é tudo zona de suporte. O preço vem para cá, a gente está nessa localização aqui, nessa linha de tendência. Aí nessa localização, o Coringa ele está negativo ali para... Apesar de ter dado uma possibilidade de venda, ele não está dos melhores, né? Tu vender aqui nesse suporte. Ele está indicando que é um suporte ainda. Ele vem para cima, e depois vem para baixo. E aí faz esse outro pivogênito, que é às 17 horas. Deixa eu ver lá a Libra às 17 horas. Que dava para você vender, tá? Isso aqui também é operacional. Esse ativo aqui também você vende igual índice e dólar. Igual o DXY, igual o BRA50, você pode operacionar ele também. Tu mete lote, mexe a venda ali, tu poderia pegar. Então poderia pegar ali por volta de 17,40, 18,47, teria uma nova entrada 19, aqui teria uma nova possibilidade de entrada, né, até as 20 horas ali. O que a gente tem aqui? Às 20 horas. Às 20 horas eu tenho essa formação do euro. Daquela entrada que é um outro pivogênito com esse alto com fundo, e aí faz esse padrãozinho 1, 2, 3 aqui, né? Estão vendo que é um pivô falcão manco, ó, tem o padrão de pernas, aí vem e faz aqui, poxa, stop tá barato, tá aqui desse tamanho, projeção tá cara, olha o tamanho da projeção que eu tenho. E aí isso aqui é 20 horas. 20 horas o DXY está alinhando para uma venda para aquele outro pivôzão, pivogênito de baixa. Correto? Isso é placar. Aí se eu for no euro, isso é o euro, né? Se eu for na Libra, vamos ver as 20 horas. Às 20 horas, ó, eu poderia colocar uma compra aqui. Nesse trade aqui, que é um pivô LT em retração de 62 aqui, ó, né? Uma onda fractal. Então eu já vou ter uma caminhada aqui dessa falha, ela vem para cá, o trade já está rolando. Às vezes você saiu desse trade aqui nessa expansão desse pivô aqui, ó, e sair do trade ou ficar, cara, é uma coisa que eu percebo que vocês são muito engessados ainda no pensamento de pensar assim, ó, que vocês vão alcançar uma performance X e essa performance vai ser imutável. Isso não existe.
A sua performance vai ser mutável ao longo da sua vida, dependendo do dia que você tiver mais tranquilo. É igual treino. Vai ter dia que o teu treino vai ser mais pesado, tu vai conseguir pegar mais força, vai ter dia que vai ser mais leve. Então vai ter dia que você, por N motivos pessoais, você pode pegar e sair aqui, ó, numa expansão aqui. Caso você tenha, ou então você pode simplesmente ver isso como um pullback e continuar a tua expansão do teu, carregar o teu trade. Caso você, o que não pode fazer é você liquidar aqui, ó, o trade cair, voltar e liquidar aqui por proteção de lucro besta. Daí é caso de botar break-even. Mas caso você tenha saído aqui, essa recompra aqui nesse ponto aqui, ela é validada lá pelo DXY, ó, que é, ó, 20 horas. Tô com um pivôzão me mostrando que o dólar tende a se desvalorizar no pool de moedas do dólar. E o euro, às 20 horas, também está me dando essa entrada. Agora, se você vai entrar em um trade só, talvez não seja melhor você escolher nesse caso a Libra. Por quê? A Libra ela está servindo de sinal após sinal. O sinal original é esse aqui, ó. É aqui que eu quero ser o trader, eu quero ser o trader que pega aqui. Então, se eu estou às 20 horas, né, operando horário internacional, que é aproximadamente 15 horas da tarde, acho que é 15 horas da tarde, né, tem que ver aí. Estou operando, eu posso usar a Libra como garantia para entrar comprado no euro. E eu pego, compro no euro aqui. E aí vai, né? Foi. Ou então o cara pode falar, não, prefiro comprar a Libra porque tende a oscilar mais, ou ele pode até vender o DXY. O que você não pode fazer? Comprometer o teu gerenciamento em pips. A mesma conta sua não pode baixar do nível saudável ao qual você mapeou como trader. Eu mapeei como trader um nível saudável de 300 pips. Mínimo, de forma mais ousada. Não quer dizer que, eventualmente, em algum momento, eu faço uma troca de lote e eu tome um stop, e aí eu não opere com 280 pips, G280, temporariamente, porque eu acabei de tomar um stop numa troca, num ponto de inflexão de lote. Mas o que não se faz, que é o erro mais comum de quem está operando placar, dominado pela ganância, ele simplesmente tem a brilhante ideia de entrar em todos os sinais de todos os ativos, que andam todos correlacionados ou pareados, ou, né, correlação não é espelhamento. E aí se você... Sincronismo. Sincronismo. E aí, esse é o maior erro. E aí, assim, ó, se tu fizer isso de uma forma prematura, você não vai conseguir acompanhar todos os ativos. É a mesma coisa que você estiver comprado e vendido ao mesmo tempo no mesmo ativo, em um sinal macro e um sinal micro. Você pode fazer isso, só que para que você alcance esse nível de desempenho, você precisa ser um trader melhor. Para você, não é um trader início de carreira, e você talvez querer ter esse desempenho no início da sua carreira é soberba. É soberba. E a soberba, cara, ó, eu não comparo Deus com nada, mas a mão do Senhor, ele resiste ao soberbo. E a mão do mercado resiste ao soberbo também. É possível você operar com hedge, tá comprado e vendido ao mesmo tempo, em um sinal macro e um micro? É. Só que tu tem que ter um processamento, cara, de tomada de decisão muito bem protegido, muito bem alinhadinho, tu tem que saber quem você é, você tem que estar muito bem tranquilo, muito bem focado. É uma responsabilidade que tu vai estar assumindo para si. A mesma coisa se você entrar em ativos correlacionados, né? O consumo de capital emocional também é foda, né? Isso. O capital emocional, ele também ele envolve, ele é construído de acordo com o teu capital financeiro também. Aquela máxima que minha avó falava, que eu ensino para vocês desde o começo aqui: casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Não adianta.
Eu falei com o Ângelo ontem, a gente foi para Outubro, foi treinar, depois foi para Outubro, e eu falei para ele assim, ó, cara, é impossível alguém, não vou dizer impossível, mas é improvável, alguém que necessite do lucro do trade para amanhã, né, para pagar coisas importantes na vida dele. É muito improvável que esse cara vai dar certo, por causa da pressão muito grande. Isso não é um desafio para que vocês mostrem que eu estou errado. Isso é um alerta para vocês, às vezes, estruturarem a vida de vocês com recursos. À medida que vocês forem enriquecendo, vocês tiverem mais recursos, aí vocês podem fazer uma gestão dessa. Ou então vocês, poxa, já quero ir treinando uma gestão dessa. Então você pode abrir uma conta de $10 e aí operar uma de $30, operar 10 centavos o PIB nas outras contas, né? Só que você tem que cuidar para não se estabanar. Às vezes tu entra só na de $10 e não fica entrando na outra. Então é um desafio pessoal de cada um, que operar placar vai trazer por conta da ganância, que é a vontade de ficar rico da noite para o dia que nós temos dentro de nós. E nós temos essa vontade. Então a gente tem que querer ficar rico dia após dia. Você entrar, isso é o maior ponto negativo do placar. Com frequência a gente vê alguém aqui errando nisso e entrando em ativos ao mesmo tempo. E aí é que eu não vou pegar aí a fundo da vida da pessoa como é que tá, que eu não tô aqui para julgar vocês. Eu nem tenho tempo hábil para isso, imagina. Mas se fôssemos pegar a vida de quem assume esse risco, tu vai ver esse cara tem lá, sei lá, pouco dinheiro, e esse dinheiro, ele na mesma conta, ele entra nos 4 ativos ao mesmo tempo. Às vezes é um G400, se ele entrar nos 4 ativos ao mesmo tempo, ele automaticamente se tornou G100. Se o mercado andar 100 pips correlacionado contra ele, ele quebra. Ah, mas 100 pips é muito pip. Não é. E outra, se ele andar 50, será que o operador vai conseguir acionar o stop loss tomando 50 pips extremamente alavancado em G100? Vai perder 50% da conta dele? Que ele já achava pouco, por isso que ele estava querendo alavancar? Então, se você dominar a tua ganância, você usa o placar para entrar em um trade só por vez. Agora Diego, é interessante usar o placar para fazer entradas assim mais ativos, quando você às vezes já está até protegido em uma. Você está protegido em uma, aí pegou um outro ativo atrasado, pronto, você não compromete o seu gerenciamento e consegue aproveitar mais oportunidade. Isso aí também eu ensino, eu te ensinei isso também. Sim. Isso é bem lembrado. Você já entrou no trade. Por exemplo, aqui temos um exemplo disso que o Felipe está falando, olha só. Tá aqui na Libra. Você entrou nesse trade aqui, ó. Aí você não saiu aqui com 52, você leu que o mercado ele acabou de fazer um fundo e ele vai ter uma probabilidade de um fundo H1, ele vai ter uma probabilidade de contra-ataque dos vendidos após fundo H1. Isso está na literatura nossa. Aí você mapeia essa probabilidade, ele vem com contra-ataque. Terminou o contra-ataque fazendo o nosso padrão 2-3, ele te dá uma reentrada no mesmo ativo. Eu não acho salutar você meter mais lote aqui, fazer colocar mais lote aqui, fazer como se fosse entrada parcial aqui por número de ondas. Eu não acho salutar. Emocionalmente falando, eu acho que vai ser difícil a pessoa controlar isso, tá? Por experiência própria. Uma coisa é ele saiu aqui, entrou aqui, saiu, e aí ele coloca o mesmo lote aqui dentro do gerenciamento em pips. Porque se ele entra aqui no mesmo lote, mesma conta, eu já estou protegido nessa aqui. Cara, acaba com o teu emocional, tu tomar essa ré. Só que, às vezes você consegue, já estando protegido nessa aqui, entrar num sinal original. Não é de meio de caminho de outro ativo, que seria o euro.
Então o euro às 20 horas, ó, tá te dando um sinal original. Na Libra você já está nas 20 horas com 37 pips protegido e te dá um novo sinal no euro. Aí você vai precisar dar mais atenção pro euro para proteger ele em algum momento. Só que também não é algo para iniciante, Felipe, correto? Porque o cara vai tender a fazer isso aí com 10 pips, 5 pips, mas é proteção, não é só de pip, é proteção gráfica. É você ver onde você está. Eu tenho uma proteção gráfica, houve um fundo H1 fechado, e aí eu tive um fundo H1 fechado, eu tive o contra-ataque dos vendidos, e tô entrando aqui, que é o euro. Espera aí, vou colocar o livro. Tive o contra-ataque dos vendidos. E tô entrando aqui, ó. Eu sei que aqui o mercado tá me dando uma garantia altista. Aí tu vai lá no DXY, tem uma garantia do dólar desvalorizando. Tu vai lá no Yen, uma garantia do dólar desvalorizando. Tu vai lá no CHF, uma garantia do dólar desvalorizando, tu vai e entra em outro ativo. Beleza, você está protegido. Só qual seria o melhor mesmo, a melhor forma? Você fazer gestão em pips, ter mais contas. Só que para ter mais contas precisa de mais dinheiro. Porque daí você pode entrar nos 4 ativos ao mesmo tempo. Se você tiver atenção plena, se você tiver já protegido, você pode. Só que é um risco grande que você está tendo de estar na análise errada. Você tem um risco de ficar mais enviesado, né? Você tem um risco de ceder ao viés porque tu tá comprado na Libra, então tem que subir no euro. Estão entendendo? Os riscos que você sofre. Você sofre esses riscos. E assim, vocês precisam meditar e refletir sobre os riscos que vocês estão. E se vocês têm recursos para assumir esses riscos. Entrou nos 4 ativos, você vai precisar de mais atenção. Aí, isso aqui é um debate longo, né, Felipe? Vai lá da época lá do Herbert Simons, lá que foi colocado aqui no grupo lá atrás. É a teoria da racionalidade limitada. Nós temos uma capacidade limitada de acompanhar ativos. Ninguém aqui vai conseguir acompanhar todos os ativos. Tem um limite que você consegue acompanhar. Pode... Diego, de tudo que tu ensina, assim, cara, eu acho que o placar, eu acho que é a coisa mais difícil de gerenciar todas essas informações. Eu, na minha opinião, assim, eu acho que é a parada mais desafiadora que tem, assim, na técnica. É desafiador, por isso que eu comecei, exatamente por isso que eu comecei essa live aqui, essa nosso encontro aqui, falando exatamente isso. É algo que eu não estou esquivando de querer conversar com vocês sobre placar, que às vezes parece que eu estou esquivando. Eu não estou esquivando. Só que eu não vejo vocês como grupo, não estou falando individual, mas como grupo preparado para ter esse assunto denso de placar. Só que não quer dizer que você não tem que usar placar, é pelo contrário. Se você não usar o placar... Hoje, lá no começo, quando o Felipe foi meu aluno faixa branca, quando ele era faixa branca, eu cedi a tentação e eu falei, opera um ativo só. Mas no percurso do ensino, que eu aprendi muito também, nesses anos que eu estou ensinando isso aqui, eu mudei de ideia, né? Eu tive uma metanoia e mudei de ideia com relação ao caminho que o iniciante deveria prosseguir para, não digo criar atalhos, mas para formar um trader melhor, mais rápido também. Melhor também é um pouco mais rápido, mas com mais estrutura. E na minha opinião, quanto antes ele tiver estrutura para acompanhar o placar, melhor. Só que é um desconforto inicial. E o iniciante ele não quer passar por esse desconforto porque, sejamos sinceros, você quer o dólar amanhã. Você quer o dinheiro na conta amanhã porque você já tem um rumo para aquele dinheiro. Verão tá aí, você quer gastar esse dinheiro. É isso. Essa é a principal razão pelo qual vocês acabam entrando em caminhos tortuosos. É o rumo precoce do dinheiro, prematuro do dinheiro. Aí quando o cara vai tentar fazer uma coisa, né, Diego? Utilizar uma ferramenta que é o placar, sem essa devida estrutura e começa a ter experiências negativas com isso,
aí começa a criar aqueles problemas emocionais. Ele vai dizer, não, o placar não presta, não vou usar nunca mais, não sei o quê. Igual os problemas que eu já tive lá atrás com... Mesma coisa. Falhou teu áudio aqui, os problemas que tu já teve lá atrás. Com a figura de desenho. Isso, igual. Né? Exato. E aí, isso é generalização, né? Você está sob domínio da Matrix quando você generaliza. E aí o placar, a minha orientação para vocês, placar, acompanhe o placar. Só que assim, cara, eu já operei placar no notebook. Mas eu era bom já. Vocês têm que entender, quando eu saí do grupo do Vitor Flagenheit, eu já tinha 10 anos de experiência e já tinha alcançado, cara, sei lá, 40, 50 mil horas de estudo. Já tinha feito de tudo. E aí eu conseguia acompanhar numa deficiência técnica, porque eu não tinha assim o que fazer. Eu conseguia, só que eu tinha o controle emocional de saber que eu não tinha dinheiro para isso, para entrar em todos os ativos. Hoje eu tenho uma estrutura de tela, que vocês estavam falando aqui, aproveitando até a deixa aqui, né? Compraram tela. Eu tenho uma estrutura de tela que aqui no meu escritório eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 telas. Não uso todas sempre, mas possibilidades de usar, eu tenho 6 telas de possibilidade, sendo 2 do notebook e 4 do computador. E aí existe um programa que você conecta o notebook ao computador e ele vira um computador só. Ele se comunica como se fosse... Ele usa as telas do notebook para o computador. Então você consegue fazer essas coisas. E eu consigo colocar aqui os placares e na hora que tu tá operando, e principalmente com as marcações, né, você fica muito confortável em deixar o trade correr. Imagina que você tá com o teu trade correndo na Libra, nesse momento gráfico aqui, ó, o mercado recuando, e esse recuo é a formação de um pivogênito de venda no DXY. Estão entendendo? É muito tranquilo de você acompanhar isso. Você precisa clicar em todos os ativos? Não precisa. Vai ter gente que vai estar mais enrolado com o placar, como por exemplo o Ângelo, que está trabalhando demais, né? Tá com 2 filhas pequenas, está trabalhando bastante. Cara, ele não vai conseguir atualizar todos esses placares. Daí entra o nosso grupo, que até o momento eu estou mandando aí. Não sei quanto tempo eu vou ficar mandando essas marcações. O Charles está marcando já o gráfico de uma forma muito boa. Eu tenho acompanhado ali, né? Essa semana eu acho que a gente errou. Deveria ter feito do CHF. Eu pedi algumas vezes. Mas eu fiz o CHF, mandei ontem. Tá. Eu mandei o CHF ontem. Tá bom, que eu não vi daí. Mas foi enviado ontem, então na quinta-feira, beleza. A gente vai. Aí, por exemplo, vai virar o mês. Em toda virada de mês, eu gosto de dar uma limpada no gráfico, senão fica muito cheio. Para ver o macro, sabe? Eu coloquei um ponto para limpar. E a virada de mês é um trabalho. Eu posso fazer para mim? Posso. Eu, sinceramente, eu não preciso de pegar aqui e ter uma marcação no DXY para eu bater o olho no DXY e ver que aqui, ó, lá no M1 eu tenho, ó, um pivogênito. Estão vendo? Eu consigo fazer essa vistoria pelo H1. Então eu, dentre todos nós, assim como o Felipe, é quem menos precisa de marcação gráfica. É mais uma marcação para vocês todos. Então imagina que nessa alta aqui, ó, que é a hora das 19 horas, ó, 17, 18, 19 horas, eu já tenho uma perna A de um pivogênito com rompimento de LT, uma retração e uma possibilidade de continuidade lá no DXY. E lá na Libra, eu tô sofrendo aqui, ó, nessa mesma hora, ó, 16, 17, 18, 19 e 20 horas, tá vendo? Essa retração aqui, ó. Eu não vou acionar break-even aqui, cara. Eu não vou fazer proteção de lucro de 50%, porque o meu sinal, a minha posição está melhorando nessa retração. E quem está me falando isso? O placar está me falando isso.
É o placar que está me falando isso. Ele está alinhadinho. Mas agora, eu não vou ter um exemplo de cara aqui para lembrar. Isso a gente está falando de um placar 4-0. E aqui não é aula de placar, aqui é dúvida, né? A aula de placar está lá nos nossos vídeos. A gente está falando de um placar 4-0. O melhor dos mundos é você operar num placar 4-0. Então você também, como iniciante, pode colocar um filtro, dentre os filtros fáceis de serem colocados, como por exemplo Las Vegas, falha. O placar ele não precisa ser a técnica toda. Você pega a técnica que você conhece e você aplica o placar. E a aula de placar ela está lá no acervo, tá bom? O 4-0 é o melhor dos mundos para se operar. Então você pode colocar um filtro no início e colocar assim, ó, filtros bolsa de estudos. Enquanto eu não estou entendendo, né? Eu não estou sendo, ninguém aqui está querendo enganar ninguém. De tipo, espera um pouquinho, você vai aprender isso no futuro como se fosse um guru. Não é isso. É que demora um pouco para você criar fluência gráfica. Quanto você ainda não entendeu toda a plenitude da técnica, porque ela vai te ensinar também, enquanto você está construindo o emocional, construindo o financeiro, construindo rotina, você pode colocar um filtro de operar só no 4-0. Legal, é o melhor dos mundos. Se você fizer um estudo sobre os melhores pontos para se operar, o 4-0 é o melhor. Se você for operar no 3-1, você evita operar aquele que está desalinhado. Contra o desalinhamento. E aí eu já explico isso. Então você dá prioridade para operar o que está alinhado. Se for um 2-2, você esquece o placar e opera individualmente, como se você estivesse operando só a Libra. Se você estava operando antes só a Libra, lembra? E não olha placar, você nem ia saber que era 2-2. Você faz isso e esquece a vida própria. É como se fosse um congestionamento de placar. Isso resumindo o placar. Ou, como é o pior dos mundos, você não opera no 2-2. Simples. E aí você está falando de uma autoconsciência de em que nível você está na caminhada de percepção de fluência gráfica. De tendo o gráfico como a linguagem. E quando eu disse do 3-1, em algum momento vocês vão entender que o melhor ponto de entrada é o 3-1. Uai, Diego, mas o 4-0 não é o melhor dos mundos? Sim. Existe o melhor dos mundos 4-0, mas eu quero perguntar para vocês, e aí? É um começo de um 4-0? É a metade de um 4-0? É um final de um 4-0? Porque o placar ele alinha e desalinha. Então, se você conseguir mapear um 3-1 para o início de um 4-0, você está entrando no começo de festa. Você está comprando na planta. Nem foi construído o cenário ainda, você está comprando na planta. O cenário está sendo construído. E aí você está posicionado. Às vezes aquele 3-1, em se tratando de 3-1 e o Ien estar desalinhado, né, o Ien ele está geralmente atrasado ou adiantado, o que é um norteador, e isso aí é uma coisa difícil vocês entenderem quando eu falo isso, dele estar adiantado ou alinhado, vocês e não entendem por falta de contato com o placar, porque se tiver um ano e pouco de contato com o placar vai entender. Agora eu vou operar só a Libra e mais pra frente eu uso o placar. Não vai ser fácil quando você quiser mudar de um ativo só pro placar, entendeu? Eu acho que é isso que o pessoal pensa, Felipe. Eu vou agora operar só a Libra e aí depois eu mudo e pego outros ativos. Como se isso fosse ser fácil. Você vai ter um problema quando você fizer isso. Você vai perder PIB lá na frente. Aí você está ganhando e de repente vai se deparar com perdas. Como é que você vai ficar? Lá na frente. É complicado, cara. Perda, se tu não souber lidar bem com a perda, é complicado. Então é melhor perder rápido, quanto antes. É melhor errar pequeno, no começo. Você ainda tem uma estamina para perder. Então se você pega o 3-1 e for o Ien que está desalinhado, você ainda tem essa percepção de que ele pode estar adiantado ou atrasado. Para pegar uma possibilidade até, com mais facilidade, você pegar uma virada para um 4-0.
E seria mais ou menos assim. Eu tive uma venda no GBP USD, deixa eu ver aqui, ó. Euro, Libra, Yen, CHF. Aí eu tive aqui uma venda na Libra. Vamos colocar o exemplo que a gente estava dando ali. Eu tive uma compra na Libra. Aí eu tive uma compra no euro, eu tive uma venda no CHF. E o Yen eu tô com compra, eu tô com alta, o placar tá assim. Só que o Yen, eu posso analisar em que ponto que eu tô nessa alta do placar de Yen. Às vezes ele tá chegando no final para uma formação de um pivogênito, vamos colocar ali, para todo mundo entender bem, de baixa. Ou seja, se eu vender esse pivogênito de baixa, eu tô alinhando o placar. E ao mesmo tempo, a Libra, ele faz um pullback e faz um pivô riquinho, né? Um ABC com um pivô riquinho para continuação. E aí dá o pivô riquinho, aqui também dá um pivô riquinho, aqui dá um pivô riquinho. Para facilitar, vamos usar só essa ferramenta. Mas poderia ser qualquer uma. Facilitar a comunicação é mais mensagem que eu quero passar. E aí você está tendo sinal de continuidade na Libra, sinal de continuidade no euro, sinal de continuidade no franco, que não são operacionais ou sejam operacionais. Pode ser que sejam operacionais, isso depende da leitura de onda que você tiver. Mas mesmo que não fossem operacionais, e aí você está tendo um sinal de reversão. Aqui é continuidade, continuidade, continuidade e reversão no Yen. Esse ponto aí, provavelmente tu está entrando numa virada para o 4-0. Aí esse é um trade que vai te pagar muito bem. Tende a te pagar muito bem. Ou o contrário também. Ele poderia estar te adiantando isso. Estou usando o Yen como exemplo. Ele poderia estar com alta, né? Deixa eu limpar aqui. E ele aqui dá um sinal de continuidade no Yen, e na Libra fazer um pivogênito e dar um sinal de reversão e sinal de reversão. Ou seja, vai virar toda a máquina. Você teria 3 possibilidades muito boas aqui, ó, para você comprar sinais originais. Você daria porque o sinal original geralmente está na reversão, tá entendendo? Só que, cara, é assim, ó, vocês só vão entender o que eu tô de fato querendo falar quando vocês pegarem e tiverem experiência de acompanhar o placar. E se vocês tiverem uma tela só, vocês vão ter dificuldade. Se vocês quiserem operar por um tablet, por um celular, vocês vão ter dificuldade. Se tiverem já ansiosos, terão dificuldades. Então tem N dificuldades aí que vocês podem passar. N dificuldades que vocês podem sofrer. Ô Diego, no dia 23 de outubro, a gente teve o mesmo caso que aconteceu no dia 26, só que foi o que aconteceu na Libra aconteceu no euro, e o que aconteceu no euro aconteceu na Libra. Foi a mesma coisa, a mesma movimentação de preço. – 23, tu falou que o placar estava alinhado no dia 23, né? Basicamente é isso. Ele vai andar sempre alinhado, desalinhado, e ele vai desalinhar e alinhar, alinhar e desalinhar. Então é um papo muito denso, assim, sabe? Eu particularmente, eu acho que não era o papo para a gente estar tendo hoje aqui, porque como grupo, eu acho que tem outras coisas que seriam melhores de ver. Mas placar é isso, e placar se usa. Agora, o ponto é, vocês vão errar ao tentar operar. Vocês vão errar ao tentar entender o placar. Errem.
Não tenho medo de errar. Vai lá, erra. Vai lá. Você vai ver a euforia, você vai sentir uma pressão, você vai sentir assim que um desconforto. E aí você tem que aprender a ficar confortável no desconforto. Na pior das hipóteses, se eu tiver errado, e o melhor fosse você operar um ativo só, sem placar, quando você voltar para um ativo, tu vai, voar. Porque tu vai estar muito tranquilo. Mas eu não acho que eu estou errado. Eu acho que o melhor caminho é você ir para o placar, acompanhar. Só que é o caminho que dá mais trabalho. E aí entra um outro ponto muito importante, que é o operador que não quer ter trabalho. Aí complica. Conversando com o Ângelo ontem, eu fui bem sincero para ele. Assim, ó, eu acho que a Matrix mata as pessoas. A única possibilidade, cara, que eu tenho na minha vida de enriquecer é o mercado. Ah, tu tá pensando com pensamento de escassez. Ah, marketing digital também dá. Cara, marketing digital, o cara, para começar hoje, na estrutura do mercado que tá, você não pode comprar um curso de alguém do Wendel lá. E se você aplicar exatamente o que ele te falar para aplicar, tu não vai ter o resultado que ele tem. Porque tu não é ele. E ele tem a imagem dele, ele tem o jeito dele, a galera quer comprar dele, não de você. Agora aqui no mercado, se você aplicar exatamente como eu te falar, tu vai ter até melhores resultados do que eu. Então, eu vejo isso aqui como uma baita oportunidade para você ser rico, prosperar e sair da Matrix, dessa vida que te suga, o teu dinheiro vale cada vez menos. Vocês viram o gráfico que eu enviei para vocês, que eu peguei lá no Instagram, mas foi uma página interessante, do preço do aluguel. O preço do aluguel ia subindo e a renda caindo. O preço do aluguel, né, da moradia e a renda ao longo dos anos, está ali no off-topic. É para ir para pior, meu amigo. É a corrida dos ratos. Então, eu não tenho que ter medo de trabalhar no mercado, de atualizar um gráfico a mais. Diego, é muita linha que você coloca. É um problema a gente, cada um fazer o gráfico de um jeito, porque daí a gente vai perder identidade visual. E identidade visual gera conforto, então a gente tem que trabalhar em coisas que geram conforto. Ter a mesma identidade visual sempre gera conforto gráfico. Agora, eu não vou ficar mandando para vocês 4, 5 ativos, 6 ativos pro resto da vida. Dá para vocês usarem o meu, dá para usarem. A gente pode fazer algo ali, o Charles mandando 1, 2, não precisa de muita gente, mas tem que ser exatamente igual, cara. Não pode mudar, o cara não pode colocar uma caveirinha aqui onde não tem, não pode usar essa setinha, eu quero usar outra cor, sacou? Tem que manter a identidade visual. Isso aí seria fácil para todo mundo pegar. Te ajudou, Charles, o placar na semana, tu acompanhar os diversos ativos? Eu ajudo, tem me ajudado já. Desde o princípio, né, que eu acompanhei antes já, né. Passei acompanhando acho que umas 2, 3 semanas de placar lá no começo, eu atualizava os 5 ativos sozinho daí. Fazia os 5 todos os dias. Tipo, consumia, né? Mas fazia todos os dias, deixava eles atualizados ali, chegava pela manhã, daí a cada final de hora eu girava todo o placar atualizando ele inteiro, daí. Aí dava tipo uns 30 minutos ali atualizando os 5 ativos, né? Aí eu parava e daí ficava analisando. Aí quando girava a hora, eu girava os 5 ativos de novo. Eu parava. Daí quando girava a hora, eu atualizava os 5 ativos de novo. E assim eu ia operando o placar e mantendo ele atualizado. Daí. Eu fiz isso umas 3 semanas. E aí com o tempo também você vai ficando ágil no gráfico, né? E aí por hora ali você vai levar 10 minutos para atualizar. Né? Acaba ficando mais rápido até você atualizar o teu ativo ali do que você baixar de alguém que mandou.
O complicado é mais ou menos pegar o CHF aí que tá sem marcação e marcar tudo do zero. Vou gastar 1 hora ali nisso. Do zero, com muita atenção, né? Me encontrar. Mas aí, fazer esse giro aí é tranquilo. E aí, placar é isso, tem que usar. Usou, você vai aprendendo a usar o placar. E não tem uma frase ou ensino que vai fazer cair a ficha de vocês e falar, nossa, essa aula de placar mudou a minha vida. Não tem. É usar. E aí vai ter os desafios de usar placar, que é mais possibilidades. Eu acho que é muito melhor a gente ter mais possibilidades, porque cara, eu comprei um quadro aqui, que é o quadro da prosperidade. E aí eu coloquei ele no corredor. E ele é profético, porque foi sem querer isso que aconteceu. Eu comprei ele com vidro, coloquei no corredor e queria que ficasse num ponto onde eu enxergasse ele. E aí, do ponto onde eu queria, que era onde eu tomo minha cervejinha na bancada, eu não consigo ver o quadro porque fica um reflexo do vidro. Aí eu gosto de apreciar quadro, eu gosto de ver, eu já fui desenhista, já fiz desenho industrial 1 semestre. E a Micaela não, Micaela é tipo 8, ela, o que você tá olhando de novo para esse quadro? Meu Deus do céu, vai viver sua vida. Né, não gosto de perder tempo com essas coisas. E eu falava, nossa, daqui eu não consigo enxergar, nesse ângulo eu não consigo enxergar e tal. E eu ainda sou visual, né, prioritariamente. E aí, cara, aí eu olhando aquilo, tomando cervejinha, olhando aquilo para ontem, aí eu descobri que o ponto da árvore da prosperidade, que eu consigo enxergar melhor, é o único ponto, a não ser que eu esteja muito na frente, mesmo muito na frente dela não fica legal a visão. Mas o ponto que eu vejo melhor esse quadro é dentro do quarto da minha filha. Então, dentro do quarto da minha filha, eu tenho a melhor visão da árvore da prosperidade. Isso foi profético ali. Aí tem um outro ponto. Dentro do escritório, aí Micaela, coloco mais pra cá, coloco mais pra lá e tal. A gente não quis colocar com aquele negocinho, eu meti umas 3M ali para evitar de cair, que é de vidro e tudo, né? E botei aquelas 3M que colocou, meu amigo, para tirar, agora vai tirar o reboco da parede. Colocou, vai ficar e pronto, tá plantada mesmo ali. Tirar só quando for fazer reforma. E aí coloca mais pra cá, sentei no escritório, fui dar uma olhada. Pô, devia ter colocado um palmo e pouquinho mais pra direita, que dava, que já tinha os preguinhos, né? Já tinha os pregos de um outro quadro ali, que existia antes da gente comprar essa casa. Poxa, podia ter colocado lá, agora não tem como mudar. E aí eu tomando minha cervejinha ali e pensando, poxa, daqui do escritório eu só consigo ter uma visão parcial da árvore da prosperidade. Eu não consigo ver ela como um todo. Não consigo ver ela plenamente. Eu tenho que sair daqui para eu ver ela por completo. E lá da bancadinha onde eu tomo minha cerveja, meu whisky, lá é uma visão muito turva da árvore da prosperidade, que bate o reflexo na parede, eu vejo ela muito, muito, muito ruim, assim, sabe? Então, não é o ponto para ficar apreciando a árvore da prosperidade. Aí teve essa brincadeira aí, brincadeira profética aí do quadro. E aí, pô, falei isso tudo para vocês, que eu queria compartilhar com vocês. Falei isso tudo pra vocês porque, cara, tem que ter agilidade gráfica para você ir fazer outra coisa da vida também. E você ser um trader também que trabalha, mas que faz outras coisas da vida, o placar vai te ajudar. Você vai ter a árvore da prosperidade mais plena na tua vida, porque você vai ter possibilidades de horas diferentes de entrada. Porque é muito ruim, cara, tu chegar no gráfico e só ter aquela possibilidade, tu perdeu ela e não tem mais operação. Aí o que você faz? Se tu tiver o placar, bicho, faça um estudo disso aí. Inclusive faz um estudo em cima do placar que eu já enviei essa semana inteira de gabarito. É só pegar, abrir, ir lá e comparar dia após dia. É só isso, tá pronto, o estudo tá pronto. O grosso eu fiz, o Charles ajudou, fez uma parte, né, ajudou bastante. O Felipe ajudou também. Cara, só pegar, abrir
E lá, dia após dia, começa na segunda, vê onde é que teve trade de venda, onde é que teve trade de compra. Dos 5 ativos ali, o Franco tu vai ter que... Abre o do Charles daí, não sei se ele botou marcação. E aí, tu vai ver a hora que deu o sinal de cada um. Tu vai ver que não é no mesmo box. Tu ganha uma amplitude de horário operacional para que você pare de entrar no trade atrasado, que já está com 20 pips. Porque o trade, quando está atrasado, quando você já tem 20 pips de lucro, você entra nele, eu sei que vocês entram e está errado entrar, vocês não entram com o mesmo aparato emocional, porque vocês sabem que estão fazendo merda. Aí o trade corre um pouquinho contra e muitas vezes você sai do trade e aí ele vai a favor de você. E tu toma aquele prejuízo porque entrou errado e não conseguiu permanecer porque a tua trolha ia ser maior e tu quis economizar a trolha. E isso aí acontece, cara. Se você opera o placar, isso tem maior probabilidade, se você trabalhar realmente tuas emoções, de parar de acontecer. Só que daí tu vai ter que se acostumar a ter uma rotina de fazer o trabalho que dá, atualizar o placar. E para isso tu vai ter que chamar para si a responsabilidade de você ter destreza gráfica, para você controlar o gráfico mais rápido. Você não pode aceitar ser lento no controle do gráfico. Isso é igual o exame de tiro. O cara tem que treinar, sacar a arma rápido. Ele precisa ser o melhor do mundo? Não precisa. Mas se ele for muito lento, meu amigo, tem que treinar a mira, tem que treinar o saque. É a mesma coisa. É uma habilidade que você tem que ter. Então vocês deveriam construir quais habilidades vocês têm que ter, enfim. O placar ele vai trazer esses desafios e vai dar mais possibilidade de vocês plantarem confusão aí, porque se tu for um cara que se apega a uma análise, nossa, tu vai ficar torcendo. Mas é fácil de você ver se você se apega. Se você se apega a uma análise, você também, porque um sabotador dá vazão para outro, um abismo chama outro abismo. Se você se apega a uma análise, você provavelmente vai ficar com muita vontade de entrar nos 4 ativos ao mesmo tempo. Você vai olhar e vai falar, eu vou entrar só dessa vez aqui no euro e na libra, no franco e no ien, e no DXY junto. Só dessa vez, só preciso dessa vez. Sacou? E aí, cara, tu acha que tu vai conseguir deixar o lucro correr ao teu favor? Atochado assim? E se ele for contra você? Não tem como. E aí tu vai ter que preparar a tua vida para você. Eu confesso para vocês que eu ainda não usufruo os reais benefícios do placar. Mas nem de longe. Eu não entro em muitos ativos ao mesmo tempo. Cara, na mesma conta não entro. Às vezes eu entro em uma e entro em outra, mas é raro. Hoje em dia eu tenho feito isso com mais frequência. Ainda busco conforto nisso. Mas no futuro, que eu espero que eu espero chegar num limiar de liquidez e eu já estar preparado a acompanhar mais gráficos, vai multiplicar minha liquidez no mercado em 5. Porque vou fazer um trade que está muito bem analisado, 4-0 ou 3-1 indo para 4-0, eu vou entrar nos 4 ativos, nos 5 ativos. E eu já estou no limite das corretoras que eu sou cliente ou do banco que eu estou operando para dar uma ordem na Libra. Eu dou uma na Libra, uma no euro, uma no franco, uma no ien. Tá vendo? Acompanho os 4 juntos. Então, cara, joga minha resistência lá para frente. Né? Porque eu não me importo de onde vem o meu dinheiro. O brasileiro médio, ele se importa. Ele quer que o dinheiro dele venha do índice e do mini dólar. Ele quer que o dinheiro dele venha em reais do índice e do mini dólar. Ele não quer que o dinheiro dele venha de dinheiro. Não me importa se o dinheiro vai vir, velho, do DXY ou de onde for. Então é isso. Placar é isso. Bom, gastamos nosso tempo aí, 1h15 já. Eu acho que poderia ter tido algumas coisas melhores aí. Mas é isso aí, pessoal. Tá bom? Alguma sugestão, alguma dúvida ainda? Alguma parte que vocês tenham para falar sobre placar? Mais algum
Dentro? Não? Fechou? Tranquilo. Lógico, isso não é aula de placar, isso é uma sessão de dúvidas, né? Então, é isso aí. Fechou então. Então vamos ficar por aqui. Bom final de semana para vocês. Espero que vocês tenham ido bem no mercado aí essa semana. A semana foi bem lucrativa, né? De movimentos, ó. De movimentos gráficos aí. 2 movimentos limpos muito fáceis, né? 120, aí 170 dá 300. É mais um movimento limpo aí, então esses movimentos limpos aí, se tu aprende a pegar eles, é isso aí. Show de bola. Fechou? Então valeu. Abraço. Valeu, rapaz. Até amanhã, 7 horas. Abraço aí. Obrigado. Valeu.